O que é que vai te fazer feliz naquele dado momento, e isso pode sofrer várias alterações ao longo da vida, porque, por exemplo, no meu caso pessoal, a minha primeira formação é em Direito. Quando eu fiz a minha opção pelo Direito, eu tinha convicção de que eu estava escolhendo o melhor. Por quê? Porque meu pai era advogado, minha mãe era advogado, meu irmão era advogado. Então, eu tinha a plena convicção de que eu fazendo Direito ia ser uma coisa mais acertada, porque a minha família tinha escritório há muitos anos. Então, aquilo ia ser o melhor para mim. Só que conforme eu fui cursando a faculdade, conforme eu fui conhecendo a vida, conhecendo o mundo, eu fui percebendo que o que me agradava no direito não era o estudo das leis, não era a fundamentação legal das petições que eram feitas, né, no escritório. O que era mais... o contato humano. Era o contato humano. E eu não... Aí você foi para a psicanálise. Não, eu fui para a Gestalt terapia, que é uma linha teórica que que foi criada pelo Fritz Perls, que é um alemão, que teve um contato com a psicanálise, mas que por algumas coisas que ele questionou, ele foi e criou a sua própria linha teórica. Que é um pouco mais, vamos dizer, ela faz um corte maior. A psicanálise, ela abrange mais, você poderia definir assim? Que ela vai lá no pai, na mãe. A psicanálise, ela se pauta muito na relação de causalidade, ou seja, buscando no passado o que é que aconteceu para você estar com aquele sintoma, aquele problema no presente. A Gestalt não. A Gestalt, ela trabalha com o teu passado no aqui e agora. Se tiver alguma coisa na sua relação familiar que ainda é uma questão para você hoje, a forma como seu pai te tratou, que a sua mãe te tratou, aquilo é trabalhado na Gestalt, só que não em razão como se fosse a solução que iria modificar a sua vida, mas não. A gente vai no passado para resolver aquela questão que está aparecendo no presente. O nosso objetivo não é ir ao passado, o nosso objetivo é se manter no aqui e agora, para que a pessoa possa estar trabalhando as suas questões e estar desenvolvendo uma forma de agir saudável com o que ela precisa no aqui e agora. Porque o aqui e agora de uma criança é o aqui e agora de um adulto é outro. Então, se a gente ficar só buscando o seu passado, você de repente vai se ver envolvida com questões que já não... Se você se atualiza de você mesmo, você vê que aquilo já passou, você já perdoou, você já deixou para trás aquela carga que, de repente, te mobilizava e te paralisava na frente à vida. Ou não, né? Ou não. Ou às vezes você não conseguiu perdoar, mas essa pessoa eventualmente até já morreu e continua fazendo um impacto na sua vida de você que está vivo. Exatamente. E esse trabalho ele é muito demorado? Quer dizer, quando uma pessoa chega no seu consultório e ela quer, uma pessoa, voltando então ao início de tudo, uma pessoa que esteja nessa multifuncionalidade, que ela está ali perdida, quando chega no seu consultório, o tratamento para começar a identificar essa casualidade, ela é demorado? São meses, são anos? Não, o tratamento da Gestalt ele é diferenciado da psicanálise. Em geral, a psicanálise a pessoa faz anos a fio e nem tem uma perspectiva de parar. O da Gestalt não. O da Gestalt, como a gente fica no aqui e agora, a gente procura estar atendendo a demanda do cliente. Se o cliente chega com uma demanda no seu relacionamento familiar, afetivo, a gente vai estar trabalhando em cima do que é que ele está trazendo. Uhum. Então, assim, é claro que no desenrolar da terapia podem surgir outras questões a serem trabalhadas. E aí o trabalho vai se aprofundando, vai se ampliando. Mas a gente pode trabalhar de forma pontual, ou seja, a pessoa está numa crise, de repente está passando por uma situação de separação, de divórcio. E aí está com inseguranças sobre como criar os filhos e tal. E aí ela vai buscar a terapia naquele momento pontual da vida dela. Quando aquela fase passa, ela consegue fazer a separação dela, consegue fechar aquele capítulo com o ex-marido e consegue restabelecer a vida familiar com os filhos naquela nova configuração, aí ela pode, nesse momento, não ter mais demanda para fazer a terapia. Então, assim, mas pode ser que ela termine essa etapa e veja assim, eu quero uma carreira nova, eu não quero mais trabalhar nisso, eu quero ir buscar o que eu sempre quis e nunca tive coragem para fazer. Então, aí criou-se uma nova demanda, aí a gente vai trabalhar em cima da carreira. E quando que a Gestalt faz, então, a interseção com o coach? Isso é justamente o que eu venho pesquisando atualmente, porque eu faço parte do Núcleo Contato, o site está aqui para quem quiser, é um site voltado tanto para as pessoas da área psi, como o público leigo, e lá vocês podem tirar suas dúvidas sobre o que é Gestalt. E essa pesquisa que eu venho fazendo é a respeito de
trazer para o coaching a abordagem da Gestalt. Por quê? Durante muito tempo eu atendi como coach sem ter a especialização em Gestalt terapia. E eu percebia que muitas vezes durante o trabalho do coaching, a gente chegava num nó que às vezes era difícil de desatar, porque tinha a ver com questões emocionais. Uma dificuldade da pessoa, de repente, por exemplo, abrir mão de uma carreira que era conhecida, estável, para uma outra mais ousada, no caso de uma pessoa que quer ser empreendedora e que ela não conseguia abrir mão daquela segurança porque tinha medo se era capaz ou não. Então, assim, o coach não tem como trabalhar o seu alto valor, aquilo que você pensa sobre você. Mas a Gestalt tem. Ela tem como fortalecer a sua autoestima e te dar suporte para fazer novas opções de vida e opções que geram risco, porque a vida é feita de riscos. Mas a pessoa que não tem confiança própria nela, ela não tem coragem de assumir os riscos que a vida nos impõe para tomar determinadas escolhas, né? E fazer trocas, né? Porque, afinal de contas, toda troca pressupõe uma perda. Porque Com se você está certeza. trocando, você está aqui, aí você resolve ir para lá, significa que você abriu mão de estar aqui. São perdas necessárias para que você possa atingir aquilo que você deseja. Você poderia chamar, então, isso assim, numa forma mais trivial de personal friend? Assim, um amigo que você faz uma consultoria na vida da pessoa? Porque tem várias coisas hoje em dia, né? Tem personal trainer que cuida do corpo da pessoa. Isso não seria uma forma, assim, de ser um amigo pessoal, onde você vai buscar lá no âmago da pessoa e entender quais são as necessidades dela? Você acha que... Eu acho que existe uma relação de afeto, sim, entre o cliente e o terapeuta, ou no caso o coach, mas essa relação não se confunde com uma relação de amizade propriamente dita, porque muitas vezes o amigo poupa o outro e, de repente, não cobra coisas que, de repente, na relação terapêutica vão fazer sentido. De não estar passando a mão na cabeça, por quê? Porque a pessoa está se boicotando, de repente, numa situação e que é preciso que ela ouça uma outra pessoa que não vai estar ali botando panos quentes ou tentando amenizar uma coisa que é importante estar falando exatamente a verdade, né? Vocês estabelecem metas? Assim, no trabalho que eu venho desenvolvendo, fazendo essa costura entre o coaching e a Gestalt, a gente estabelece metas, a gente faz um trabalho de reconhecimento de quais são as necessidades da pessoa e depois que ela define o que ela quer em cada área da vida dela, ela vai passar a estabelecer prioridades e vai definir qual é a área que ela quer trabalhar primeiro. Você social também, né? Sim, como eu te falei, eu faço parte do Núcleo Contato e lá eu estou fazendo a minha especialização em Gestalt terapia, que termina esse ano, e nós temos um estágio que todos os alunos que participam das pesquisas fazem e lá a gente trabalha assim de forma social. Então, assim, tem um custo mínimo que é autossustentável e que a gente presta serviço com psicólogos para que eles possam estar dando esse suporte à sociedade, né? E como funciona? Uma pessoa que está em casa agora, que está querendo esse tipo de apoio, pode procurar lá? Pode procurar. É aberto ao público? O telefone está aqui. Vocês também têm o site, como eu já falei, é aberto ao público. Nós atendemos crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? E lá desenvolve o trabalho da Gestalt terapia em si, né? Lá o trabalho é voltado para a Gestalt, né? É um núcleo de Gestalt e a gente atende a comunidade. É em que bairro? É na Barra da Tijuca. O que você teria a dizer para quem está nos assistindo? O que a Gestalt é capaz de fazer? Ela reorganiza, ela te dá mais autoconfiança? Assim, em linhas gerais, eu sei que é claro, toda uma ciência, né? Uma linha de pensamento psicológico demoraria, a gente teria que ter vários capítulos aqui. Mas em linhas gerais, o que você poderia me pontuar? Para a dona de casa, que está em casa, que está um pouco confusa, que não sabe nem qual é direito o problema dela. Fala, ai meu Deus, eu estou me sentindo mal, mas eu não sei exatamente por que é. O que a Gestalt poderia, então... Bem, a coisa mais importante da Gestalt terapia para uma pessoa que quer ter qualidade de vida é ela saber que ela vai fazer contato com o que ela pensa, com o que ela sente, e isso vai refletir na ação dela. Tudo bem, então essa a parte ação a gente dela já passou, mas eu queria saber assim, por exemplo, operacionalmente, a pessoa chega lá, como que ela vai dissociar uma coisa da outra? Ela vai chegar lá, vai apresentar uma questão, o terapeuta vai ouvir a questão dela, ele vai estar trabalhando com ela
para que ela amplie a sua consciência, ou seja, para que ela veja aquela mesma questão que às vezes